E aí pessoal, vamos lá, né? Com o cabelo atrapalhado, não, vamos lá, né? Tá na hora do vídeo, né? E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, né? Quem puder se inscrever no canal, por favor, né? Para podermos voltar a fazer live, etc. Regras do YouTube, o implacável YouTube, mas vamos lá, né? Sem... Chega de encheção de linguiça. Coronavírus, né? Sem direito a home office, operários brasileiros no Japão temem contágio e desemprego. Se preparem para o textão, né? Nos primeiros dias de abril, 3 meses após o primeiro caso confirmado de coronavírus no Japão, Armando, né, Parará, paulistano, de 41 anos, ouviu pela primeira vez a palavra corona na fábrica onde trabalha na província de Haiti. Abre aspas, né? É hora de se cuidar para não atrapalhar a linha de produção, fecha aspas, disse o supervisor japonês da unidade. O ideal é ir para casa, é ir de casa para a fábrica, da fábrica para casa, orientou. Depois, por volta do dia 9, né, Armando, né, recebeu um folheto ilustrado com instruções para higienizar as mãos e usar máscaras na usina, que produz peças para megas montadoras japonesas como Toyota, Suzuki e Daihatsu. É aquilo que eu venho falando, aquela cadeia produtiva que eu sempre falo nos vídeos, né? Um produz para outro, que produz para outro, que produz para outro, né? A fábrica não fornece máscaras aos operários, mas recentemente instalou um ponto de álcool spray na área dos vestiários. Até 17 de abril, o país registrou mais de 9 mil casos e 190 mortes. Isso aqui é daquela época, né? Antes ninguém tocava no assunto, a fábrica estava a todo vapor, como se não tivesse nada acontecendo lá fora. Só que agora está acordando para a realidade da pandemia, diz Armando, um dos milhares de trabalhadores imigrantes em Haiti, que concentra o maior número de residentes no Brasil. 52.919, segundo os dados do Ministério da Justiça do Japão de 2018, tá? Então, esse número pode ter aumentado ou pode ter diminuído, porque já estamos em 2020. Então, tomamos cuidado com os dados. Eu não posso falar isso para vocês porque eu não entrei no site do Ministério da Justiça do Japão para fazer a vistoria. Então, pode ser mais, pode ser menos. De qualquer maneira, essa é uma média. Além dos trabalhadores decassegues, descendentes de japoneses que migram para trabalhar temporariamente no país, a indústria japonesa emprega contingentes de chineses, coreanos, vietnamitas, filipinos, etc. Enquanto no Brasil se instaurou uma discussão sobre parar ou não a economia diante de diretrizes de isolamento, no Japão não foi imposta a quarentena. É aquilo que é. Em 25 de março, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou no Twitter um vídeo de um brasileiro que em um parque de Tóquio, destacando a normalidade da vida japonesa apesar do vírus, a fim de criticar a quarentena que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e autoridades diversas. Estado de emergência, foi quando entrou em estado de emergência, né? Em 24 de março, porém, após o adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021, o arquipélago registrou um recorde de novos casos por dia, levando políticos, empresários e especialistas japoneses a pressionar por medidas mais rigorosas no combate do coronavírus. Em 7 de abril, o primeiro-ministro Shinzo Abe declarou o estado de emergência, que inicialmente valia para as 47 províncias, Tóquio, Osaka e entre elas, e deveria durar até 6 de maio. 9 dias depois, estendeu o estado de emergência para todo o país, realmente. Né? Já estamos entrando nos dados atuais aqui. Né? Estipulando uma meta de 80% de isolamento nas maiores cidades. Né? Só fazer uma ressalva aqui. Né? A NTT ela soltou uns dados de monitoramento por celular, tá? Só que eles não divulgaram nomes de pessoas nem nada, assim,
foi só a NTT Docomo. A AU e a SoftBank, a Rakuten, elas não divulgaram, tá? Por enquanto eu não vi na televisão. Eu só vi da NTT. E pela NTT, certos lugares estão conseguindo. Tóquio conseguiu, Kanagawa conseguiu, Osaka conseguiu, tá? De 80% foi só mais Tóquio. Os outros lugares ficaram na média de 70, 72, 74. Né? Aonde que eu moro, o povo já é mais sem vergonha, para não falar outra palavra, que ficou na média de 40%, Miequém 42%, tá? Mas eles estão fazendo a monitoração assim, mas é aquilo, não tem, não vão ficar mandando torpedo igual no Brasil. Fica em casa, miséria. Não, aqui não, tá? Eles só fazem esse controle para ver como é que tá o andamento, para pegar números estatísticos e ver como é que a coisa tá. Relação, para poder fazer a relação entre número de infectados e pessoas que estão ficando em casa, tá? Isso é esse tipo de coisa primordial, eu não tiro a razão dos caras, até aprovo, tá? Minha opinião. Desde que não fique mandando igual no Brasil, né? Minha mãe tava falando que ela recebeu uns 3 torpedos, né? Fica em casa, miséria, fica em casa. Então já viu, mas vamos ao texto. 9 dias depois, a ABS estendeu o estado de emergência para todo o país, estipulando uma meta de 80% de isolamento nas maiores cidades. Sob estado de emergência, bares, cassinos, cinemas, colégios, museus, parques de diversões podem ser suspensos temporariamente. Fábricas como a do Armando, por sua vez, devem continuar trabalhando até segunda ordem. É aquilo que eu já venho relatando nos meus vídeos, né? No caso de bares, né? Existe uma ressalva, porque a galera precisa comer e o comércio precisa girar. Então eles não querem tirar a comida do povo, só que trabalha com horários reduzidos, escalas diferentes, etc. Colégios estão parados, não todos, tá? Tem colégios que vão voltar só depois do Golden Week. Tem colégios que parece que vão voltar só em junho, pelo que eu tenho acompanhado. E tem colégios que estão tendo aula, então é muito relativo de acordo com cada prefeitura, tá? Cassinos que eles falam são os patincos. Os patincos, zero. Fechou todos. Né? Pelo menos aonde que eu moro aqui, eu não tenho visto um aberto. Realmente todos fechados. Cinemas também, karaokês também. Parques de diversões também. Aqueles parques grandes, pelo menos, eles anunciaram que vão continuar fechados. Tem uns que estão fazendo propaganda na televisão, então provavelmente eles devem estar abrindo ou para reabrir, né? Só Deus sabe. Aí vai depender daquelas regiões. Eu, como não estou lá, não posso relatar a verdade para vocês. É o que eu vejo na televisão japonesa. Home office para operário? Impossível. Quer dizer, quarentena é por sua conta e risco. Para quem é terceirizado ou temporário como eu, se não bater ponto, desconta o dia. É o que eu venho falando para todo mundo, eu sempre falei nos meus vídeos isso aí. Se reclamar, é demitido. A gente está desprotegido de todos os lados. É medo de pegar vírus, é medo de ficar desempregado, é medo de voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás, define. Nas fábricas japonesas, muitos imigrantes são terceirizados e temporários. O contrato intermediário por empresas empreiteiras é renovado por período de 1 a 3 meses. Por exemplo, estipula o pagamento por hora trabalhada e não por dia ou por mês. Aqui no Japão, tá, ultimamente eles estão usando o sistema de 2 meses. Tá? Porque geralmente o terceiro mês aí já fala que o fulano é efetivado, que não sei o que, parará, já começa a ter umas outras regras. Então, para evitar a dor de cabeça, 2 meses. Além que, se for um fulano que dá trabalho, é problemático, 2 meses passa rápido. Então faz, como é que se diz em japonês? Faz gaman, tá? Com o fulano, depois não renova o contrato, então por não renovar o contrato, não é considerado demissão, só não renovou o contrato. É aquela que eu falo, são brechas na lei, né? E por não renovar o contrato, não dá como é que se fala assim, consequências piores para a firma.
né? E vamos continuando. Teoricamente, trabalhadores japoneses e estrangeiros têm direitos iguais. Foi por causa da lei nova, tá? Lei salarial nova. Funções iguais, salários iguais, independente para Haken, Shain, Pato e etc. Se na pandemia a demanda diminui e a fábrica decidir desacelerar a produção, por exemplo, estrangeiros devem receber remuneração pelos dias parados. A depender do caso, o Kyugyo TAT, benefício por descanso forçado, ou Yukio Kyuka, dia de férias remuneradas. E não podem ser sumariamente demitidos. Né? Por isso que aquilo que eu falo para vocês, não pode ser sumariamente demitidos. Então, se falar assim, você está sendo demitido por causa do coronavírus, não pode. Mas quando chegou o final do contrato, aquilo que eu falo para vocês, brecha na lei. Bye bye. Entendeu? E vai falar que é corona? Vai falar o quê? Não tem o que falar. Não. Ainda que a administração da empresa esteja indo mal devido à infecção pelo novo coronavírus, não podemos admitir que os trabalhadores estrangeiros sejam tratados com desvantagem ante os japoneses, diz o informe. Traduzido em 16 idiomas e publicado pelo site do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão. No dia 10, o ministro informou que pretende disponibilizar, já está disponibilizando, né? Quando fizeram esse texto aqui, eu não sei, né? Mas já disponibilizou. Eita, que engasgou a língua. Disponibilizou 40 conselheiros nas agências da Hello Ako, né? Centros de assistência de empregos, para dar orientações aos estrangeiros que se sentirem prejudicados. Abre aspas. Há muito tempo o governo japonês tem a preocupação de garantir condições de trabalho igualitárias, não só entre estrangeiros e japoneses, mas entre efetivos e não efetivos, terceirizados, temporários, meio período, etc. Em caso de falta para ir ao médico, por exemplo, um empregado deve possibilitar o uso das férias remuneradas pelo terceirizado, no caso o Yukio, tá? Que é mesmo direito dos trabalhadores efetivos. Se o empregador não respeitar essa regra, o trabalhador deve denunciar o fato às autoridades, fecha aspas. Diz a advogada Vitória Pinhas, especialista em direito de imigração e transações internacionais, cujo escritório conta com advogados licenciados no país como Brasil, Estados Unidos e Japão. Direitos trabalhistas em xeque. Na internet se proliferaram posts de casos de desrespeito de direitos trabalhistas, mas sem identificar empresas e empreiteiras, pois muitos imigrantes temem represálias e não conseguir outros trabalhos. Isso é uma verdade, tá? Isso aqui eu friso embaixo, porque, entre aspas, os caras parecem que é uma máfia, tá? Então, se você mete a boca no fulano dali, aí o cara vai procurar serviço. Aí, dependendo, se der a louca, o empreiteiro entra em contato com a outra empreiteira. Aí fala, como é que é fulano de tal? Ah, fulano de tal é isso, isso, isso. Não pega também. E vai passando para frente. Eu falo isso porque já aconteceu, não comigo, aconteceu com outras pessoas, mas eu já vi acontecer, tá? E no passado não tão distante, tá? Que fala assim, questão de um ano e meio, eu vi isso acontecer, né? Comigo aconteceu também, só que em relação à empreiteira, tipo assim, eu briguei aqui no Japão e a empreiteira tem escritório no Brasil, tá? Aí fizeram uma certa sacanagem, porque mentiram, tá? Isso aí é fácil de provar. Só que sabe como é que é, né? É o chamado nepotismo. Irmão daqui com o irmão de lá, né? Mas tem sim. Então tem que tomar cuidado quando fala nomes denunciantes, né? Nas coisas, porque tem uma certa máfia ali. Um empreiteiro costuma proteger a outra, sim. Então, o que um denunciou uma empreiteira, a outra costuma não pegar. Tá?
Mais uma vez a novela se repete, empreiteiras picaretas se aproveitando do momento da crise para ludibriar trabalhadores estrangeiros. Postou Ricardo Pozzuto, de 42 anos a 17 no Japão, que administra uma popular página no Facebook, voltada à comunidade brasileira no Japão. Todos os terceirizados de empreiteira estão na corda bamba. Mais de 100 antigos e novos de casa, jovens e velhos, foram demitidos do dia para a noite, postou Marina de Anjo. Anjo é uma cidade aqui do Japão, tá? Terceirizados receberam um aviso prévio hoje, 2 de abril. Isso que a montadora é correta e dá avisos prévios, a maioria não dá. Como é que se fala assim? Se a empresa empreiteira segue as regras, eles têm que dar aviso prévio, pelo menos de um mês, tá? Geralmente é um mês. Pensa que está ruim agora? Sabe de nada, inocente, escreveu Elisa, de Nagoya. O governo japonês divulgou iniciativas como auxílio de 300 mil ienes, no caso de 15 mil reais, né, mais ou menos se converter, para as famílias cuja renda foi afetada na pandemia. Sinalizou um subsídio financeiro para pais que precisarem faltar ao trabalho para ficar com seus filhos, já que os colégios públicos tiveram aulas e atividades suspensas entre março e abril. E agora discute uma nova proposta de auxílio de 100 mil ienes, cerca de 5 mil reais por residente. Entretanto, é limitado o alcance das informações para imigrantes, principalmente devido à barreira do idioma. Só fazer uma ressalva aqui nesse texto. Antigamente realmente era de 300 mil. Só que por jogadas políticas dos caras, né? Joga daqui, joga dali. Não vai ser mais de 300 mil. Vai ser de 100 mil para todos os habitantes. Só que por enquanto eles colocaram... A única ressalva é o seguinte. Tem que ter no mínimo 3 meses de residência fixa. Tá? Mais de 3 meses de residência. No caso, assim, em algum lugar você tem que ter registrado, você tem que estar registrado na prefeitura por 3 meses ou mais. Abaixo disso, pelo que deu a entender, não vai ter direito. Tá? Mas fica difícil, porque toda hora o governo muda as regras. Então vai depender muito como é que se fala assim, da interpretação. Mas por enquanto fica nessa ressalva. Só depois das declarações do estado de emergência, autoridades intensificaram o atendimento telefônico multilingüe para as dúvidas relativas ao novo coronavírus para estrangeiros que estejam visitando ou vivendo no Japão, inclusive informações para testes. Tóquio, por exemplo, lançou uma linha direta disponível em 14 idiomas em 17 de abril. Falta testes. Há tempos que o governo japonês vem sendo criticado por não realizar testes numerosos desde o início do surto. Na conta corrente da diretriz da OMS, abre aspas, testem todo caso suspeito nas palavras do Tedros. Esse Tedros é um cara assim que eu vou te contar. O que ele falar, você faz o contrário, Eu tiro o chapéu para ele porque ele é um cara que, desde o início da pandemia, eu até coço a cabeça. Ele fez até um vídeo, né? Ele tem um vídeo da OMS falando que não era para usar máscara, né? E deu outras informações aí que depois eram totalmente equivocadas, né? Tanto que ele depois tinha que voltar a fazer uma retificação daquilo. Então, por isso que eu falo para todo mundo, que a OMS manda fazer, faz o contrário, porque você vai se lascar se fizer o que o Tedros manda. No país, a capacidade de realizar testes saltou de 7,5 mil por dia até fins de março para 20 mil por dia no início de abril. A partir daí, o total passou de 100 mil exames do tipo PCR realizados. Só que esses exames PCRs, ele leva um dia para sair um resultado. E quando vai fazer o contrateste, são 2 dias. Então leva 2 dias para ficar sabendo o resultado de cada teste. Nessa brincadeira, fulano já infectou meio mundo, né?
Para Kentaro Iwata, diretor da divisão de doenças infecciosas da Universidade de Kobe, a estratégia de testar apenas focos de infecção foi bem sucedida, enquanto o número de casos positivos ainda era baixo. A alta dos casos em Tóquio e Osaka mudou a situação. Agora o Japão precisa de mais testes. Entretanto, imigrantes com sintomas do coronavírus relatam dificuldades para conseguir realizar exames. Foi o caso de Ana, paulistana de 37 anos, há 8 no Japão, que está grávida de 8 meses. Eita, que a língua engasgou de novo. Enroscou. Ana trabalha em uma empresa de tecnologia da informação de Tóquio. No fim de fevereiro, uma colega viajou de férias para o Havaí e voltou à empresa. Teve febre por 2 dias seguidos, foi afastada, voltou a trabalhar depois de 10 dias. Em nenhum momento foi examinada, o prédio não foi detetizado e a empresa não fez comunicado oficial a outros funcionários. Abre aspas. A partir de 16 de março eu me senti mal e passei a medir a temperatura, 37,6 graus. No dia 17, 37,9 graus, é um cansaço anormal no corpo. Meu marido é japonês, domina o Nihongo. E decidi ligar para a linha direta, para pedir informações e tentar marcar o teste. Fecha aspas. Narra. Ana foi instruída pelo atendente a buscar a linha direta do centro de triagem de Yokohama, cerca de 30 km do sul da capital, mas não conseguiu contato. Decidiu então procurar um consultório de sua obstetra, onde fez o único teste disponível para influenza, H1N1, que deu negativo. Orientada a esperar 2 dias para acompanhar os sintomas, ela foi para casa e se isolou no quarto, sem contato com o marido. Nos dias seguintes, Ana sentiu fadiga, febre, falta de ar, tosse seca. Voltou a ligar para o centro de triagem em Yokohama, que a encaminhou a outro número. Abre aspas. A todo momento, uma voz dizia que o telefone estava sendo gravado, mas precisei contar a história inteira diversas vezes. O que mais me chocou foi o tom das perguntas, distorcendo o que eu estava dizendo. Eu descrevia os sintomas e do outro lado a atendente dizia, mas a febre é constante todos os dias, o tempo todo. Mas a dor no peito não é necessariamente por causa da falta de ar, né? Tentando direcionar uma situação que não dá suspeita, tive que bater o pé. Não foi isso que eu disse, a ligação está sendo gravada, pode conferir. Fecha as aspas. Ao fim, Ana recebeu um outro número para ligar com a promessa de conseguir marcar o teste se passasse pela triagem. 40 minutos depois, na nova ligação, foi orientada a ficar mais 10 dias esperando a evolução dos sintomas em casa. Agora, abre aspas de novo. No dia 23, a febre baixou e consegui respirar melhor, mas com um chiado que nunca tive no peito. Ouvir do outro lado da linha, você não é caso de internação, você ainda está conseguindo conversar. É desesperador. O pior é ficar sem saber, fecha aspas. Relata com voz ofegante. No dia 25 de março, Ana precisou voltar ao trabalho, pressionada pelos chefes por não ter atestado ou laudo médico para apresentar, já que não foi sequer testada e só ficou, entre aspas, em casa. Abre aspas de novo. Os dias que eu faltei vão ser descontados. Não tem teletrabalho ou não tem home office. Eu não deveria sair de casa, pegar trem, ir ao escritório e expor ao risco dos vírus aos outros, mas fui forçado a trabalhar nos dias 26 e 27. Depois decidi não arriscar mais e pressionei para conseguir antecipar a licença maternidade. Fecha aspas. Situação com filhos em casa, né? Eduarda, paulistana, 32 anos, há 10 meses no Japão, enfrenta outro tipo de dificuldade. Mãe de um menino de 6 anos e de uma menina de 7. Ela não pode deixar os filhos desacompanhados em casa.
Os garotos estão matriculados em um colégio particular para filhos de imigrantes, onde as aulas foram suspensas entre 9 e 20 de março. Após a declaração do estado de emergência, a partir de 10 de abril, indefinidamente. O governo, abre aspas, né? O governo tinha divulgado ajuda para as mães, mas não especificava o colégio de crianças brasileiras. Tirei metade dos dias das férias remuneradas a que tinha direito em março para ficar com as crianças e a partir de agora, em abril, não sei como vou continuar cuidando deles e trabalhando na fábrica ao mesmo tempo. Não vou ter dinheiro mês que vem, diz Eduarda, de Toyohashi. Fui na empreiteira para pedir informações, pois infelizmente a gente imigrante fica presa a eles. Mas eles disseram que não sabem simplesmente de nada, que é tudo vago, que é esperar para ver. Enquanto isso, a gente faz das tripas ao coração para pagar as contas, fecha aspas, define. Toyota, Suzuki e companhia, né? Suzuki e companhia. Além do medo de ficar doente, como Armando, de não conseguir ser examinado como Ana ou de precisar escolher entre cuidar dos filhos ou trabalhar como Eduardo, brasileiros temem desemprego durante a crise do coronavírus, diante dos casos recentemente revelados nas fábricas japonesas. Em fins de março, uma unidade da Toyota, uma das maiores montadoras do país, registrou 2 casos de coronavírus. Além dos diagnosticados, 2 funcionários na casa dos 20 anos foram afastados. 33 além dos diagnosticados, 2 funcionários na casa dos 20 anos. Eita, fizeram uma vírgula aqui que eu vou te contar, que ficou totalmente errado. Foram afastados 33 operários que tinham contato constante com eles em um galpão de Takaoka, na cidade de Toyota, Aichi. A unidade foi fechada por 3 dias, do dia 23 a 25 de março, para ser desinfetada. Segundo a NHK, a agência pública do Japão, outro funcionário na faixa de 30 ou 39 anos foi diagnosticado na unidade de Miyata, na cidade de Miyawaka, Fukuoka. A identidade deles não foi divulgada. Diversas fábricas da Toyota paralisaram atividades por períodos breves neste mês. Nos últimos dias, outros titãs da indústria automotiva suspenderam a produção no território japonês. Eita, que tem alguma coisa despencando ali. Mas vamos continuar. Subsidiárias e unidades da Suzuki pararam. Instalações da Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, idem. A Honda e Nissan, inclusive, sinalizaram demissões de 10 mil funcionários nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, de acordo com a consultoria Bright Consulting, focada no setor automotivo, as paradas de produção atingem cerca de 370 mil funcionários de montadores e fornecedores de autopeças, um prejuízo até de 42 bilhões em 2020. Abre aspas. O bem-estar do trabalhador é a última das preocupações. As fábricas japonesas estão parando por falta de peças ou pedidos. Fecha aspas. Diz Amanda que ganha 1.300 por hora, né? 1.300 ienes por hora. Em março, o operário fez jornadas de 11 horas, de segunda a sexta-feira, e trabalhou quase todos os sábados. Em abril, passou a trabalhar cerca de 6 horas por dia. Abre aspas, quer dizer, menos horas, menos dinheiro no final do mês, fecha aspas. No dia 10, Akio Toyoda, presidente executivo da Toyota e diretor da Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis, declarou que a indústria automotiva japonesa buscará proteger empregos no mundo todo. Toyota comparou o atual contexto incerto e a necessidade de ficarmos em casa por um longo inverno. Agora estamos sentindo mais do que nunca que pode ir aonde você... Eita, que engasgou. Vamos lá de novo. Agora estamos sentindo mais do que nunca que pode ir aonde você
quer. É uma experiência emocionante verdadeiramente. Vamos sobreviver ou então não haverá primavera. Palavra do Toyota. Mas é aquilo que eu vim falando, aquilo que eu gravei num outro vídeo falando das demissões. Só que, né, como é que se fala assim? Esse aqui é um texto, tá, da BBC, tá, em relação aos brasileiros aqui, não só brasileiros, em relação à mão de obra estrangeira, tá? Eles citam brasileiros porque a BBC fez entrevistas com os brasileiros, tá? Mas você vê que é a realidade aqui de todo estrangeiro. Então, o que eu falei naquele vídeo passado que eu gravei sobre as demissões, você vê que não é mentira. Só que num texto mais bonito. Eu já fui mais bruto na minha colocação. Mas, de qualquer maneira, é igual, né? Você vê que aqui eles colocam 3 situações diferentes para a mesma coisa. O medo e a insegurança que traz a todos nós, estrangeiros aqui no Japão, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.